Olá, boa tarde. Crianças oriundas de uma criação pautada na superproteção podem enfrentar problemas de desenvolvimento. Esses filhos são frutos dos pais helicópteros, como é denominada a geração de homens e mulheres que estão sempre voando baixo ao redor dos filhos. E é para falar como essa falta de autonomia prejudica as crianças que recebo hoje a psicopedagoga Marcela Gontijo. Marcela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco mais dos reflexos dessa criação superprotetora dos pais, esses pais que ficaram apelidados como pais helicópteros, né? Para esse desenvolvimento educacional mesmo das crianças. O que a gente pode dizer que esse tipo de educação em casa reflete no ambiente escolar? Qual que é o perfil dessa criança que tem essa superproteção? Boa tarde, Michele, eu que agradeço. Eu acredito que quando os pais superprotegem, criam uma expectativa muito alta em cima desses filhos, eles impedem, de certa forma, que essas crianças arrisquem, que essas crianças errem, se frustrem e com esses erros elas possam amadurecer e crescer. Então, muitas vezes a gente, falando do reflexo escolar, muitas vezes a gente o pai espera que a criança vá bem na escola, mas não prepara a criança para ir bem na escola. Simplesmente exige o resultado. E quando isso não acontece, a criança se frustra e ele, ao invés de tentar resolver em casa, ele vai buscar uma resposta muitas vezes na escola, querendo saber da professora o porquê dele ter tirado uma nota ruim. Afinal de contas, foi um fruto da falta de esforço dele, e não responsabilidade da escola, do professor, assim dizendo, né? E a gente vê que há uma mudança mesmo nessa relação com as figuras que estão na escola, talvez também por essa criação superprotetora. Você percebe, por exemplo, que o respeito com essa pessoa que seria a autoridade, o professor, a diretora, a coordenadora, até quem está nessa questão mesmo de inspeção de pátio, há uma quebra nesse respeito ou nessa identificação da autoridade? Eu acredito que sim, completamente, porque você não cria filhos com essa paternidade helicóptero que eles estão falando, na qual os pais tentam resolver tudo, tentam sempre estar supervisionando, vendo o que está acontecendo e ao mesmo tempo querendo resolver pelas crianças, eles não criam uma autoestima, um respeito, uma identidade própria da criança. Então o que lhe falta em casa, ele vai agir da mesma forma na escola. Então, se você não tem esse respeito dentro de casa, você não vai ter o respeito na rua e na escola, onde é o lugar que eles mais passam tempo. A gente consegue perceber exatamente como eles não estão mantendo esse respeito com as autoridades. Essa tentativa de evitar, porque assim, se a gente for pensar numa educação superprotetora, é uma tentativa de evitar que essa criança se frustre ou que ela sofra de alguma maneira, e você bem disse pra gente, né? Se eu impeço essa vivência que é natural da vida, essa criança ela não vai conseguir lidar com determinadas situações, inclusive depois de adulta, porque a gente sabe que a formação está na infância, né, desse indivíduo. Como fica o convívio com os colegas, Marcela? Porque eu acho que isso também é um desafio, né? Sim, bastante. Como os pais têm acredito, né? Como os pais muitas vezes criam achando que as crianças não são capazes, eu acho que a palavra certa é essa. Os pais não acreditam na capacidade das crianças. Esquecem que eles precisam passar por esses problemas, por essas questões na infância, para que possam crescer, para que possam conseguir, para que tenham capacidade de conviver lá fora a partir das experiências de dentro de casa. E se as crianças não estão experienciando isso em casa, como esperar isso? De uma relação na escola, de uma briga que eles não conseguem resolver na escola, chega em casa com o filho reclama que teve uma briga com o coleguinha, o que a mãe vai fazer? Vai pro WhatsApp e resolver com a mãe da outra criança, ao invés de tentar explicar para ela que faz parte. Briga de criança acontece hoje, amanhã eles estão de bem, sorrindo, dando abraço novamente.
Então, ao invés de deixar a criança resolver, criar seus vínculos, eles querem tentar resolver tudo por eles, pelas crianças. E aí é contraditório, né? Porque você disse assim, não há uma confiança na capacidade da criança, mas ao mesmo tempo eu quero um super filho. Sim. Que entregue os melhores resultados, que tenha a melhor performance. E muitas vezes, Michele, eu acho que a vida é pedagógica, a vida sempre está nos ensinando. E como você falou, faz parte da nossa vida, do nosso crescimento, a gente passar por frustrações. Passar por momentos que a gente vai cair, se machucar, levanta, sacode o joelho, limpa o machucado e bola para frente. Hoje em dia, nem isso, eu não vou colocar as famílias porque não é todo mundo, mas hoje em dia muitos pais, como os pais helicópteros, não deixam as crianças irem para o parquinho. Vai machucar, vai cair, você não vê mais criança com gesso no braço, perna machucada, rosto ralado, porque as crianças não arriscam mais, as crianças não estão sendo preparadas para se machucar, se frustrar, decepcionar com essas pequenas vivências infantis, para que possam, na adolescência e vida adulta, poderem resolver os seus problemas da melhor forma possível. O pai antes, quando na nossa época, íamos para o parquinho, mãe ficava ali de olho, olhava para a gente, com um simples olhar a gente sabia o que podia, o que não podia. Hoje em dia eles não dão oportunidade para as crianças fazerem isso, para as crianças crescerem e se tornarem realmente protagonistas das suas atitudes, das suas emoções. São sempre cortadas, não conseguem pensar por si sós. E isso tem acarretado em problemas mentais. Sim. Número de alunos ansiosos, depressivos. Não se fala em outra coisa. Essas crianças que não têm essa autoestima bem desenvolvida, a capacidade de autorregulação emocional, entender que eu tenho o sentimento que o outro também tem, que hoje eu estou chateada, mas amanhã eu tenho condições de mudar essa minha característica, esse meu sentimento. Os pais não querem, e não fazem isso, Michele, não é porque querem errar. Eu sei que está faltando preparo para esses pais. Está faltando eles enxergarem que as crianças, como eu falei no início, eles são capazes. A gente só não precisa ficar fazendo tudo por eles. Levanta esse helicóptero, vai embora com esse helicóptero, porque eles dão conta, nós demos contas disso até hoje. Então, assim, acreditar nessas crianças para que eles possam ter uma saúde física e mental mais saudável. Saúde saudável é meio redundante. Mas que eles possam ter a saúde mental e física preservadas. A gente não pode esperar, como você falou, como nós falamos, a gente não pode querer resultados diferentes agindo da mesma forma, que está dando erro, desde quando eram pais superprotetores, desde quando falávamos em inversão de valores, as crianças mandando dentro de casa, a gente ainda tem isso. Então, assim, é triste, é preocupante a gente pensar num ciclo, que a vida da gente é cíclica, numa quase idade média que a gente está vivendo, me entende? De problemas assim emocionais e físicos gerados por nós mesmos. Porque muitas vezes, repito, não é por vontade, não é por querer fazer errado, mas por falta de se instruir, não estão deixando as crianças experienciarem a vida. Talvez também de uma perspectiva de vivências que tiveram e na tentativa de preservar essas crianças erraram na dose. Sim, ou exagero. Então, ou então de fornecer uma realidade que não foi a realidade vivenciada por eles. A gente até discutia isso com um grupo de amigos num fim de semana, dizendo assim, olha, existem ambientes e ambientes para que as crianças estejam, por exemplo, no contexto escolar. Né? A gente vivenciou um ambiente, não considerou aquele ambiente saudável do ponto de vista de diversidade, de perspectiva, de entendimento de classes, assim, digamos, e encontramos uma outra escola que era muito mais fértil nesse contexto, pensando justamente no desenvolvimento do nosso filho, né? Quanto mais contato eu tenho com o diverso, quanto mais eu faço esse exercício de entender a diferença no outro, de lidar com os meus sentimentos, minhas emoções, com o mínimo de interferência possível,
maior eu fico, né? Nesse Sim. processo de crescer mesmo. Sim. A gente precisa fazer com que as crianças entendam sobre frustração, sobre limites, sobre enfrentar dificuldades mesmo. Uhum. Voltando agora falando um pouquinho da parte psicopedagógica, muitas vezes a gente tem crianças que não têm nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, não têm nenhuma dificuldade neurobiológica, mas que estão ali por uma carência, por uma dificuldade, talvez até emocional, que vai refletir, como a gente falou, vai refletir na base escolar, na área escolar, porque é onde eles estão a maior parte do tempo tirando a casa, onde eles são cobrados, fora mãe e pai estando ao lado deles. Uhum. Então ali a primeira experiência deles do que vai ser a vida, com professores, com autoridades, com colegas, com os pares, a primeira namorada, a primeira frustração, o primeiro não. E se a criança não é preparada para entender as suas limitações, a limitação do outro, como você falou, e eu aprender a respeitar essa limitação minha e sua, como é que eu vou esperar que a gente consiga conviver num meio de trabalho, ter um casamento, ter respeito pelo outro, enquanto meu colega de trabalho, meu superior, meu subordinado? Então tudo isso assim, se os pais não preparam os filhos hoje para entender todas essas limitações, respeitar, aprender a conviver e saber que nesse momento eu estou chateado, bravo, chorando, uma criança de 5 anos, 4 anos, brava, chorando, não vai adiantar eu conversar com ela agora. Então espera, calma, por que você ficou chorando? Por que você ficou brava com a mamãe? Explicar que ok, eu entendo a sua emoção, eu entendo o seu sentimento, você ficou chateada com a mamãe, mas eu não podia deixar de fazer isso. Colocando que, embora ele esteja chateado, bravo, eu preciso fazer certas coisas que, independente da sua chateação ou não, eu vou fazer. Uhum. Eu sou sua mãe. Então, colocar limites, colocar responsabilidades para essas crianças que hoje em dia poucas têm, são questões importantes para que a gente dê autonomia, independência para essa criança, para esse jovem e adulto que um dia vai virar. E pensando até no contexto de saúde também, né, Marcela? A gente está falando de saúde mental, de saúde física, de saúde emocional. É preciso que a gente repense urgentemente a forma como essas crianças estão sendo educadas. Sim. Agora, uma outra coisa que eu queria te questionar é porque, assim, vira e mexe, a gente vê no contexto escolar casos de violência, seja ela violência física, psicológica. Hoje, com o advento da inteligência artificial, vemos casos, por exemplo, de colegas que expõem outros com a criação de falsas imagens e distribuição dessas falsas imagens, que causa também um impacto considerável na nossa saúde mental. A gente pode dizer que esse contexto violento, de alguma maneira, também decorre desse tipo de criação? Qual que é a sua avaliação? Michele, né? Eu acho que sim. Uhum. Eu não descarto, não digo que totalmente, mas não descarto parcela de culpa. Uhum. Porque eu acho que se você, em casa, se os pais em casa criam da maneira que ensine o respeito ao outro, qualquer coisa que seja fora que não condiz com valores como respeito, justiça, bondade, lealdade, carinho, generosidade, tudo isso que não é ensinado em casa, está acontecendo na escola por essa falta em casa. Então, aí falando para além um pouco dos pais helicópteros, é uma questão de valores, que eu acredito que se não tem uma base familiar sólida em cima desses valores, a inteligência artificial, assim como qualquer outra ferramenta que a gente tem disponível para a gente, ela só vai destruir. Então, assim, se estão usando para fazer bullying, para disseminar mentira, imagem de uma coisa falsa, eu acho sim que parte disso, desses comportamentos, é falta de limite, de conversa em casa, de ensinar valores e respeito que cabe em qualquer lugar.
Em casa, na rua, no trabalho, na escola, né? Eu acho que é bem por aí. Então a gente pode dizer, partindo da nossa conversa, que hoje estar numa escola, estar numa sala de aula é um desafio ainda maior para os profissionais. E que a tendência, e a gente já vê isso, a tendência é que as pessoas cada vez menos se interessem pela profissão de ensinar, né? Viver uma carência desses profissionais. Sim, sem dúvida. A gente, na clínica eu vejo pouco porque eu trabalho sempre individualmente. Então, e o meu tempo é muito curto, são 50 minutos com cada criança ou adolescente. Mas eu venho da área acadêmica, eu fui professora há muito tempo, e hoje eu vejo o quão difícil é da gente encontrar nas faculdades, inclusive, alunos que estejam engajados realmente, que queiram entrar para a sala de aula. É extremamente desafiador para os professores, uma vez que os pais cobram da escola uma responsabilidade que é deles em casa. Essa transferência, sim, né? É a questão assim de ser terceirizado. Escola muitas vezes está sendo o principal papel de educar, está sendo da escola. E a educação da escola é a educação de português, matemática, geografia, história, ciências, biologia, química e física, e ponto. A educação de ter respeito pelo outro, desses valores que nós falamos anteriormente, isso é de casa. Então, se a gente não traz, se a criança não carrega isso de casa, se torna muito difícil, muito complicado para a escola conseguir gerir toda essa situação, todo esse contexto com essa diversidade tão grande. E poder cumprir com excelência o seu papel, né? Com o papel dela, que é de educar dentro das matérias, para passar um conteúdo programático pelo qual ela foi responsabilizada a fazer. Né? Meus parabéns pela sua dedicação. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. Esse é o tipo de câncer mais comum e causa a morte de 28,6% da população masculina que descobre o tumor maligno. Por isso, o mês de novembro foi destinado à campanha de conscientização sobre a doença, uma vez que o diagnóstico precoce é essencial na busca de um bom desfecho. E para falar sobre essa situação é que recebo hoje aqui no Papo com Ela o médico urologista Dalvani Elias. Doutor Dalvani, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse aproveitar esse momento, né, do mês de novembro para falar sobre esse tabu, assim, digamos, que ainda é cuidar da saúde masculina. Por que os homens têm tanta resistência de fazer esse acompanhamento? É cultural isso? Também. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a oportunidade assim, de poder expressar, expor para a população a importância dessa questão, né? Porque a gente no dia a dia observa a menina, quando ela sai do pediatra, a mãe já leva no ginecologista, começa a fazer os exames preventivos, começa a orientação sexual e tal, e o menino, ele é abandonado, como se diz, né? Ele não toca a vida, é jogando futebol, não se preocupa com exames, lá depois ele vai se preocupar. Então tem muitas coisas importantes que nessa fase podem começar a prevenir, a criar bons hábitos, a orientação. Vai começar lá na criança, algumas vacinas no adolescente que é importante, por exemplo, o HPV, prevenção sexual, prevenção, tipos de alimentos que são importantes, que é importante você começar a prevenir lá no começo da vida. O cara chega com 60 anos, agora eu vou me cuidar. Aí já passou, entendeu? Aí é prevenir dano. O homem, culturalmente, ele é mais desleixado, então é aquela questão também do, comigo não acontece nada, não estou sentindo nada, e a mulher não, a mulher ela se previne, ela detecta as coisas no começo, e isso tem um impacto importante. Na média, as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens, e esse é um dos fatores importantes, é a prevenção, o diagnóstico precoce. Então a mulher vai lá e se cuida, o homem não, ele só vai quando está sentindo problema. O câncer de próstata, principalmente, ele tem uma característica que na fase inicial, ele é assintomático, completamente assintomático, e nessa fase a chance de cura é 90%. 90% de chance de cura, apesar de ser um câncer maligno. É o câncer que mais mata o homem no mundo, é o câncer de próstata.
Na fase inicial, 90% cura. Então, assim, é uma doença prevenível, é uma morte prevenível com diagnóstico precoce, né? A tendência é que isso vá mudando, já começou a mudar. Tem mais campanhas, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, alguns anos atrás, criou um núcleo político para trabalhar em Brasília, conscientizar primeiro os políticos e tal, que é importante essas campanhas. Então isso vem mudando, já desde o câncer de próstata, o câncer de pênis, o câncer de rim, tem várias campanhas durante o ano, e então os homens começaram a se cuidar mais, mas ainda a diferença é muito grande, né? Muito grande. Quando o senhor disse que os homens começaram a se cuidar mais, isso a gente está pensando nessa população mais idosa, ou que já está nessa meia-idade, ou nessa população mais jovem? Na verdade, a população que eu percebo na prática é a população de meia-idade. É aquele homem de 30 a 45 anos, ele antes dos 40 anos já está vindo consultar. Ele é um paciente mais esclarecido, que lê mais, estuda mais. O paciente mais idoso, que o câncer de próstata vai fazer o diagnóstico, ele geralmente vem trazido por um familiar quando ele já está com queixa. Está urinando mal, sangrou a urina, trancou a urina, aí o filho, o neto traz ele para consultar. Então o que se analisa, provavelmente nas próximas décadas, deve-se ter muito mais diagnóstico precoce. Por quê? Porque o homem mais jovem, ele está se preocupando mais. A gente percebe desde a estética, ele está se cuidando mais da estética, o homem está fazendo botox, ele está cuidando mais da sua saúde, né? E eu acredito que isso pelas campanhas que vem ocorrendo na mídia, Instagram, hoje em dia tem muito mais acesso à informação. E o preconceito também diminuiu muito, né? Desde a questão do exame da próstata, o exame dói, o homem fazer exame de toque. Eu sempre falo para o paciente, a sua esposa vai lá, faz o exame da mama, o exame do colo do útero, o homem tem que fazer o exame da próstata. É um exame, demora 1 minuto, não tem dor nenhuma, não precisa preparo nenhum e pode salvar uma vida. Eu tenho um exemplo muito interessante disso. Eu tenho a questão do toque retal, que a preocupação do homem chega assim, doutor, eu não tenho nada, eu não quero fazer aquele exame. Já chego assim no consultório, minha mulher me fez eu vir aí, eu quero fazer uma exame, o toque eu não quero fazer. E chega e fala assim, eu atendi um paciente que fazia 15 anos que ele acompanhava com o seu médico e ele nunca fez um exame de toque, nunca fez. Disse, doutor, ele pede ultrassom, o PSA dele normalzinho, 1,58, normal até 4, paciente com mais de 60 anos. Aí eu disse, olha, o certo, eu não conheço o senhor, vamos fazer um exame de toque para poder explicar para o senhor, tem uma base, como é que está a situação aí, né? Então, ele concordou. No toque tinha um nódulo na próstata. Faz 2 semanas que eu operei ele com câncer de próstata. Foi feito biópsia, diagnóstico. Ele disse para mim, doutor, foi Deus que me mandou aqui. E foi um diagnóstico precoce? Diagnóstico precoce e o PSA normal. Então, 20%. Então, aquela história, vamos fazer só o exame de sangue. Não é assim. 20% dos pacientes, o exame de sangue não altera. É no toque que vai perceber um nódulo, ou eventualmente vai fazer algum exame por algum outro motivo e percebe que tem uma alteração na próstata. Então, é importante frisar isso. É toque mais PSA. Vamos dizer que o toque ainda... Um complementa o outro. Não tem nada que substitua o toque hoje. Um complementa o outro. É toque mais PSA, não é toque ou PSA. Tem alguns estudos que mostram você fazendo os dois, a chance de deixar passar um câncer é próxima de 0. Entendeu? Não vi um câncer ali. Entendeu? É próximo de 0 se fizer o toque e o PSA. E são exames baratinhos, simples, rápido, entendeu? Então isso faz uma diferença grande. De vez em quando surgem algumas notícias assim, o toque não precisa fazer. Então é melhor que o paciente faça pelo menos o PSA do que nada. Mas sempre que possível tem que fazer o toque. E doutor, quando o senhor fala sobre esse olhar mais preventivo, né, desse acompanhamento que os homens precisam fazer, até pensando na saúde de uma forma global, no aumento de expectativa de vida, nessa possibilidade de um tratamento que seja exitoso no seu desfecho, o que é recomendado? É uma vez ao ano? Isso, a recomendação clássica é assim, na prática eu vou dizer assim, a partir dos 40 anos, começa a fazer o PSA, certo? 45 anos, pai ou irmão com câncer de próstata, que são os fatores de risco mais importantes, ou raça negra, que habitualmente tem um câncer mais agressivo. Então, esses pacientes, a partir dos 45, é altamente recomendável que faça também o exame de toque mais PSA, anual. Se deu tudo normal, anual. Toque normal, PSA normalzinho, anual. Os demais pacientes, a partir dos 50, fazer o toque também. Tá? A gente sempre fala assim, estatística, mas o paciente, eu não aceito, não admito, por exemplo, assim, o paciente chega no consultório do urologista,
Ah, o cara tem 42 anos. Pô, não vai fazer um PSA e um toque? Tem que fazer. Porque ele veio, a partir dele. Eu já operei paciente com 44, com 43, com 46, entendeu? Isso por hábitos de vida? Já operei por câncer de próstata. Não, mas eu digo assim, o câncer aparecendo mais cedo, além da questão da genética, tem o hábito de vida também? Com certeza. A característica, assim, por exemplo, o paciente chega, meu pai tem um câncer de próstata com 80 anos. Provavelmente não seja um fator de risco genético importante. Por quê? Porque se tu pegar todos os homens acima de 80 anos, uma porcentagem muito alta, e fizer uma biópsia de todos, uma porcentagem muito alta vai ter câncer de próstata, muito alto. Mas geralmente é um câncer indolente, ele é quietinho, ele vai devagarinho, ele não vai, a pessoa vai morrer com ele, não dele. Agora, chega um paciente no consultório, meu pai teve um câncer de próstata com 50 anos, é um fator genético muito forte. Então, por quê? Porque não é só os hábitos, a alimentação, é alguma coisa no organismo dele, gene deles, que predispor aquilo a acontecer tão cedo na vida. Né? Então, um câncer de próstata no paciente jovem é um fator de risco bem importante para os seus familiares e tal, ele vai ter que começar a fazer mais cedo o exame também. Né? Agora, qual que é a função da próstata no organismo masculino, doutor? Bom, a próstata, ela é uma glândula, né? Ela está localizada embaixo da bexiga, ela está sentada embaixo da bexiga e a uretra, o canalzinho que vai sair a urina na ponta do pênis, ela passa no meio da próstata. Então, o que a gente mais comum vê, sintomas do câncer de próstata. A próstata, a gente fala quais são os sintomas. Trancar a urina, doer, mas esses sintomas vão ocorrer quando a doença já está mais avançada. A fase inicial é assintomático. Isso é muito importante porque eu já vi entrevista de médicos famosos na televisão falando os sintomas do câncer de próstata. Porque o paciente fica com aquela ideia que não está com sintomas. Só que podem ser sintomas do câncer de próstata, mas na fase inicial ele não tem sintomas. O mais comum de o paciente chegar no consultório com dificuldade para urinar, fazer força, é a hiperplasia prostática benigna, é o aumento benigno da próstata. Ela cresce, vai crescendo com a idade, a ação dos hormônios, a alimentação hipercalórica, e ela vai fechando o canal. E aí o paciente tem dificuldade para urinar e tal, geralmente faz uma cirurgia por dentro do canal, hoje em dia tem tecnologia por laser, que tira todo o miolo, a recidiva é muito baixa. A função da próstata, ela produz 30% do líquido espermático, do sêmen. Daquele líquido que sai, 70% é produzido pelas vesículas seminais, que quase não se ouve falar. Por quê? Porque ela não dá câncer, não tem fama, né? Mas ela produz 70% do líquido que sai no ejaculado e a próstata produz 30%. A função daquele líquido é o espermatozoide nadar dentro deles e alimentar, se manter vivo lá no corpo da mulher, o espermatozoide até ocorrer a fecundação. Então essa é a função da próstata. Né? O PSA que se fala é uma proteína que é produzida na próstata, ela é exclusiva da próstata, tanto que quando faz uma próstata radical ele fica 000 alguma coisa, praticamente indetectável, e ele tem a função de desmanchar a proteína do sêmen e ficar aquele líquido mais fluido com o passar do tempo. Né? E aí a gente se usa, quando tem um câncer, a próstata normal produz PSA também, geralmente em pouca quantidade. E quando tem um câncer, ele desestrutura as células do local, na região ali, são células que começam a crescer desordenadamente e elas rompem as barreiras e libera mais PSA na circulação sanguínea. Por isso que a maioria dos pacientes detecta o PSA no sangue. Quando o PSA não sobe, o paciente tem um câncer de próstata, um nódulo, geralmente é um câncer mais agressivo, quando o PSA não sobe. Por quê? A gente chama de câncer indiferenciado. Ele tem uma característica estrutural que ele não produz, a célula não produz PSA. É uma célula bem mais agressiva. Então, quando tu pensar, um PSA que não subiu e tem um câncer, geralmente a gente está pensando que é um câncer mais agressivo. Agora, doutor, nessa perspectiva de diagnóstico precoce, né, quais são as opções de tratamento que esse homem tem? Então, ele vai precisar ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia? O que a gente tem, assim, falando em forma geral? Cirurgia, dentro da cirurgia tem a cirurgia tradicional aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, né, que é um padrão ouro. For lá nos Estados Unidos hoje, o que vai ser oferecido para ele? Cirurgia robótica, a gente tem aqui em Cuiabá já 2 hospitais de cirurgia robótica, né? O Hospital São Mateus, que eu trabalho, e o Hospital Santa Rosa. Então, assim, a cirurgia robótica na próstata, eu sempre falo assim que de todas as cirurgias que podem ser feitas por robô, a que tem mais vantagem é a próstata, que faz mais diferença tu operar por robô. Por quê? Porque a próstata está localizada num local anatômico muito de difícil acesso, atrás do osso púbico, um local pequeno, espaço pequeno. Os nervinhos que levam a inervação lá para o pênis, eles passam
por trás da próstata, grudadinho na cápsula, e o músculo que segura a urina, ele está também agarradinho no finalzinho da próstata aqui. Então o robô, tu tem uma qualidade de movimento, de tremor, um aumento da visão e uma estrutura tridimensional que tu consegue liberar bem aqueles nervinhos ali, tu consegue liberar bem o esfíncter, o músculo. Então a incidência de incontinência, que é um medo, o câncer de próstata, eu não quero operar, vou ficar incontinente. Ou impotente. A cirurgia robótica, a chance de incontinência hoje em dia é menos de 1%. Né? As outras cirurgias chegam até 10%. A questão da potência é mais complexa um pouco. Por quê? Depende de muitos fatores, não só da cirurgia. Sim. Se o tumor estiver bem localizado e dá para preservar os nervos e o paciente tem uma potência prévia boa, a chance de ele ficar potente é quase 100%. Mas aí, o que influencia? Se o paciente tem uma boa potência prévia, se ele tem comorbidades que afetam muito a potência, diabetes, hipertensão, obesidade, são fatores que já a qualidade da inervação é muito boa. Ou se aquela lesão está saindo da próstata, está tocando nos nervos, tu acaba tendo que, talvez de um lado ou dos dois, mas às vezes sacrificar aqueles nervos para tirar toda a lesão, né? Mas na média, os pacientes assim... É muito difícil dizer um número, porque depende de caso a caso. Eu sempre chego, o paciente chega assim, e a potência, doutor? O paciente não é diabético, não é hipertenso, saúde boa, 65 anos, faz atividade física. Qual é a tua potência? Que nota tu dá para a tua potência hoje, de 0 a 10? Não, a tua potência é 8. Expectativa se eu ficar potente é muito alta, mais de 90%. Né? Mas assim, então depende de vários fatores. Mas assim, se a gente comparar uma cirurgia tradicional antigamente, aberta, cortava a barriga, que a impotência era acima de 80%, a impotência. Hoje não, hoje isso mudou muito. Né? Pela precisão que o robô fornece. Pela qualidade da visão, do movimento, porque a cirurgia laparoscópica, que é com os furinhos também, a tesoura, a pinça só trabalha reta. A cirurgia robótica, ela tem esse movimento. Mais do que o punho, tu consegue movimentar, tu consegue cortar assim lá dentro, entendeu? Então tu consegue fazer curvas, a visão é melhor, né? Mas isso muda muito. Sempre a cirurgia é recomendada, mesmo nos primeiros momentos Vamos da chegar doença? lá. Então a cirurgia é a mais recomendada, é a mais feita nos Estados Unidos, por exemplo, que é a nossa referência, tem bom resultado. Aí temos outras opções, radioterapia, certo? A radioterapia, aquele paciente assim, jovem, que está pensando numa vida sexual, que tem uma doença bem curável, geralmente vai pensar em cirurgia. A radioterapia é aquele paciente que já tem mais idade, ele já tem um coração mais difícil para tolerar uma cirurgia, e principalmente uma próstata pequena. Próstatas grandes, a radioterapia é comum ela não conseguir penetrar e ter uma boa ação. A radioterapia também melhorou muito. Há muitos anos atrás, a radioterapia não resolvia. Se indicava, o paciente do SUS não tinha acesso, vamos fazer radioterapia. Passava um tempo e voltava o câncer. Hoje melhorou muito. Né? Mas uma coisa muito importante, depois que você fez a cirurgia, tu consegue fazer uma radioterapia em cima, entendeu? Daquela região que ficou, o tumor estava saindo da próstata, recidivou no local. Mas depois da radioterapia, tu não consegue operar mais, porque ela cria uma fibrose, uma aderência, então o paciente vai ficar 100% incontinente, ele vai ficar impotente, risco de lesar o intestino que está grudadinho atrás, na cirurgia. Então isso também é um fator a se considerar, que a gente tem outras opções depois. Aí, a gente pode evoluir para tratamento hormonal, já é aquele paciente que, o que sustenta, o que alimenta o tumor de próstata? É a testosterona. Né? Então assim, mas não é um fator de risco, certo? Então, antigamente você achava, testosterona, quando se descobriu, faz câncer de próstata. Não é um fator de risco, certo? Mas quando o paciente tem um câncer de próstata, a testosterona parece que mantém ele em atividade. Então a castração é uma forma de tratamento. Certo? Castração, tirar o testículo ou usar uma medicação que inibe a testosterona. Geralmente o tumor ele vai murchar, ele diminui, às vezes tem lesão, uma metástase na coluna, paciente com dor, dificuldade de caminhar, essa lesão ela vai murchar e vai ficar um bom tempo sob controle. E passa um tempo ele se torna hormônio refratário, ele volta a crescer independente de testosterona ou não no organismo. Né? Então não é mais um tratamento curativo, tu vai usar naquele paciente que já tem uma lesão em algum outro local, está com dor óssea, lesão muito extensa, não é mais curável. Aí você vai eventualmente fazer uma radioterapia mais hormônio local ou eventualmente só tratar com hormônio, certo? Doutor, a reflexão que fica, então, para esse momento que a gente está discutindo o Novembro Azul é: homens, conscientizem-se e procurem esse acompanhamento. Isso, então é importante.
o homem, a gente fala muito câncer de próstata, mas tem muitos cânceres aí que são diagnosticáveis, se você tiver uma disciplina, não é muito, é uma vez por ano. Eu sempre digo para o paciente assim, o paciente hoje em dia é obesidade, muito no consultório, né? Eu digo, se você não tem 1 hora por dia para ti, para que tu está trabalhando, para que tu está juntando dinheiro? Qual é a função disso? Ó, sem você, não tem os teus filhos, não tem tua família, então tem que tirar 1 hora por dia para ti te cuidar, entendeu? O que é te cuidar? Fazer atividade física, comer com qualidade, não é que não pode comer com qualidade. Nossos alimentos hoje têm muita caloria e pouco nutriente, só muito carboidrato. Então isso é importante. Fazer os teus exames 1 vez por ano, entendeu? Cardiologista, AVC e infarto é a principal causa de morte no paciente depois de 50 anos. Depois vem os cânceres. Então, mas eu não sinto nada, doutor, faço, mas quanto veio o cara jovem jogando futebol, morreu. Vai lá, faz uma esteira, mostrou que tem uma isquemia, hoje tu bota um stent e está resolvido. Por que deixar lá? Então isso é importante, é o diagnóstico precoce. Né? O diagnóstico precoce é cura. O diagnóstico precoce é cura o câncer de próstata. Né? E prevenir, o que dá para fazer para prevenir o câncer de próstata? O câncer de próstata não é um exame assim, não você tem uma coisa muito clara do paciente, eu vou fazer isso, não vai ter câncer de próstata. Mas algumas coisas são importantes que se sabe, né? Fazer atividade física, dieta com baixa caloria. Por exemplo, no Japão, a incidência de câncer de próstata é baixa. Quando os japoneses vão morar nos Estados Unidos, 20, 30 anos depois, é igual aos americanos. Por quê? Incorporar os costumes locais. Então a gente sabe que o costume de dieta hipercalórica é um fator de risco importante. No Japão, tu vê uma propaganda na televisão, tu não vê obeso, tudo magrinho. Então nos Estados Unidos é o contrário, fast food, muita caloria. Então é um fator importante a qualidade da alimentação, manter o peso adequado, atividade física. Tem várias coisas interessantes. Parece que o açafrão da terra previne câncer de próstata, previne demência, Alzheimer. Eu sempre recomendo os pacientes usar. É uma coisa a mais. A romã é um alimento, muitos estudos mostram que ela tem proteção antioxidante. O vinho é o famoso, mas a romã é 3 vezes melhor que o vinho como antioxidante. Né? Castanha do Pará, 2 por dia, não precisa mais que isso. Então tem várias coisas que tu pode no teu dia de... Eu sempre digo assim, se tu tiver uma vida equilibrada, psicológica, atividade física, não está obeso, a chance de você viver 100 anos é muito grande. Vai lá 1 vez por ano, faz um eletro, uma esteira, faz exame da próstata, deu um câncer de próstata. Quantos pacientes no consultório? Eu tive um câncer de próstata há 10 anos atrás, entendeu? Está curado, acabou, teve, não tem mais. Tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. Só que aí, depois, aí eu digo para o paciente, não vou fazer exame de toque. O que acontece? Vai acontecer um câncer, um dia vai ter que fazer, vai chegar lá com sangramento, a urina trancada, e agora? Vamos ter que fazer exame de toque, vamos ver, só que aí, entendeu? Para diminuir sofrimento, para paliação, né? Então isso, às vezes é difícil o paciente entender, mas assim, se a pessoa tem aquela consciência que ele pode mudar o desfecho das coisas, tendo uma atitude positiva com ele mesmo, durante a vida, faz muita diferença, né? Então a consulta 1 vez por ano, fazer os exames 1 vez por ano e visitar o médico da confiança dele e cuidar da alimentação, atividade física, isso aí faz uma diferença muito grande. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, como já falei, né? E sempre estamos à disposição aí para poder esclarecer a população do que a gente está na nossa mão, ao nosso alcance aí. O empreendedorismo no mundo da beleza tem sido uma saída poderosa para mulheres que buscam independência e realização. Para essas mulheres, abrir ou trabalhar em um salão é mais do que um emprego, é criar um espaço acolhedor no qual a cliente se sinta valorizada e motivada a seguir em frente. Desde a adolescência, Pamela Menezes aprendeu sobre o ramo da beleza, ajudando sua mãe e sua tia no salão. Hoje, ela é empreendedora na área e dedica a ajudar outras mulheres a conquistarem sua independência. Eu cresci nesse mundo, né? Fui morar com a minha avó. Quando eu voltei auxiliando a minha mãe, que a gente tinha que ajudar no salão. O fluxo era grande, a gente ajudava lá no salão. Então a gente aprendeu a lavar, a escovar, a preparar as clientes para ela poder atender, ela e minha tia poder atender. Então elas são a referência para nós do cabelo, na estética, né? E com isso a gente vai criando a nossa própria vida, depois a gente vai querendo fazer outras coisas e a gente não quer assumir a profissão em um determinado momento. Depois desse determinado momento a gente precisa assumir, porque é o único lugar onde a gente pode criar nossos filhos do nosso lado, ter uma renda extra, ter liberdade de horário, flexibilidade.
quando a gente vai aprendendo essas coisas. Após enfrentar momentos difíceis em sua vida, Pamela decidiu doar seu tempo e começou a dar aulas voluntárias no ramo da beleza. Eu entrei num período muito difícil da minha vida, foi quando houve a perda do meu esposo. Eu precisava doar o que eu tinha de melhor dentro de mim. E como que eu ajudo as pessoas a doar o que eu tenho de melhor? Eu dou aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço com carinho, aquilo que eu faço com respeito. Então eu formei 3 turmas na Seara, fui acolhida pela dona Elione, pelo pessoal da casa, tenho muitos amigos na casa e respeito todos, com todo o seu carinho. Aí eu tenho uma amiga, que eu falo que tem uma mãe de coração, que ela topa minhas paradas. Tudo que eu falo pra ela, ela fala assim, bora fazer, ela topa. Como é que você dá aula? Ou você dá aula de noite para quem trabalha, ou você dá aula aos finais de semana. Geralmente eu não podia dar os finais de semana, eu poderia dar o meu domingo. Então todos os domingos, durante uma vez por semana, eu ia dar aula. Eu tive a primeira turma, que foi maravilhosa, a segunda turma também, e a minha terceira. A minha segunda turma está dando aula daquilo que eles aprenderam e já estão divulgando o seu trabalho, já estão semeando aquilo que aprenderam. Pamela destaca que o setor oferece oportunidade para todos que desejam empreender, sendo um mercado amplo e com espaço para todos. O ramo da área da beleza é um ramo que ele não para. Ele é um ramo que toda hora está se inovando, ele tem, o sol brilha para todo mundo nesse ramo. Basta fazer tudo bem feito, com carinho, com responsabilidade e respeito. Esse é um fator, acho que em toda a área de trabalho isso é válido. Mas ninguém fica sem arrumar um cabelo, ninguém fica sem cortar. A gente tem necessidade de se sentir bem. Às vezes eu não vou pintar minha unha, mas só de eu tirar a cutícula e ver que ela tá tiradinha, eu já fico feliz, porque isso é higiene pessoal. Isso mentalmente, isso pra gente motiva a gente a fazer algo novo. Então, às vezes eu quero uma roupa nova, então eu vou lá visto uma roupa nova, mas isso muda o meu estado. Mas não deixa de ser um crescimento. Então não para. Ele é uma engrenagem que está sempre andando, ele está se inovando, ele está se reinventando e não falta trabalho. Falta força de vontade, falta determinação, falta eu querer conquistar o meu cliente, falta eu ter empatia para cuidar, cativar e manter o meu cliente, porque tem cliente para todo mundo. A gente não precisa brigar com ninguém, a gente não precisa se impor com ninguém, a gente só precisa ser a gente e fazer o nosso trabalho bem feito. Há 9 anos, Wagner de Brito Marins deixou a Paraíba e aportou em Mato Grosso. Em razão da paternidade, deixou o emprego que tinha em uma empresa atacadista e resolveu criar o Cuscuz Inbox. Empreender foi a forma encontrada para poder garantir uma fonte de renda e cuidar da filha. Com a necessidade de ajudar em casa, Wagner de Brito tornou-se empreendedor e adaptou um carrinho de cachorro-quente para vender cuscuz na avenida principal do bairro Costa Verde, em Várzea Grande. De segunda a sexta, ele garante o café da manhã de quem passa pela região entre 5h30 e 10 da manhã. No ano de 2015, a gente veio da Paraíba. E até então, na época, eu estava para casar com minha esposa e estávamos organizando para casar e morar lá mesmo, na Paraíba. Só que minha esposa fez o concurso para professora no FMT e ela foi aprovada. Aí eu tive que fazer a quebra de contrato do aluguel de apartamento e tive que pedir demissão. A gente casou no período de 12 de setembro e no mês seguinte a gente veio para Cuiabá. E aí, na mesma semana, eu comecei a trabalhar numa empresa atacadista, no Cristo Rei. E eu fiquei lá um período de 4 anos. Aí foi quando minha filha nasceu e eu tive que sair do emprego para poder dar uma assistência melhor para minha esposa e para minha filha. Como a gente não tem nenhum parentesco por aqui, aí a gente entrou no consenso, eu tive que sair do trabalho. Aí no ano seguinte foi quando surgiu a pandemia. Aí minha filha já estava crescendo e veio a necessidade de voltar a trabalhar.
E aí foi de onde surgiu a ideia de fazer o delivery do cuscuz. A ideia surgiu quando ele reparou que muitos cuiabanos tinham o costume de tomar café da manhã na rua, mas optavam por parar em lanchonetes ou em bancas de salgado. E eu pensei, se tem carrinho de espeto, açaí, por que não um carrinho de cuscuz? Aí fui pesquisar um carrinho que pudesse adaptar a minha necessidade. Aí encontrei esse carrinho lá em Rondonópolis e o rapaz veio trazer para mim. Iniciei, nos primeiros dias começou a ter uma saída pequena, mas dia após dia foi aumentando a clientela. Aí durante a noite só funcionava um dia na Praça do Costa Verde, aqui do lado, e aqui de manhã eu fico de segunda a sexta, das 5h30 da manhã às 10 da manhã. Aí agora, como a demanda está grande, geralmente 8 horas já acaba tudo. Aí tem que fazer mais, preparar mais massa para poder estender mais um pouco, para atender a clientela. E para poder enganjar a culinária cuiabana, eu tive que pensar em qual recheio que eu ia poder trabalhar. Porque no caso, como o carrinho ele não comporta tantos sabores, aí eu pensei, o baguncinha tem um bacon, tem a calabresa e tem frango. Aí foi onde surgiu a ideia de implementar esses 3 sabores. E também o ovo também. No início, Wagner enfrentou desafios devido à cultura local, onde o costume de consumir lanches prevalece sobre opções como o cuscuz. Como o cuscuz ele é mais cultural, referente à culinária norte e nordeste, e aqui o pessoal tem um hábito muito de comer lanche, espetinhos, e logo de início essa foi a minha dificuldade, né, de implantar algo que é cultural no Nordeste e trazer para cá. Mas graças a Deus aqui também tem um público grande do nordestino, e com a divulgação o cuscuz está se adaptando à culinária cuiabana também. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pelo imortal Gonçalo Antunes de Barros Neto, ocupante da cadeira 7 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema escolhido foi Ode à Existência. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Ode à Existência. Em um barco de pele e ossos lançados, nas ondas mistério buscava desvendar. Fui pescador humano, pelo mundo a sonhar, mas o oceano sussurrou um chamado. Transformei-me em peixe, escamas a brilhar, nos recifes, nos abismos, saberes a encontrar. Com golfinhos e baleias a dialogar, o segredo da vida fui a desvendar. Nas profundezas, a sabedoria a brotar, o ser e o não ser a dançar sem cessar. Um ciclo eterno, uma dança a ecoar. Entre luz e trevas, o universo a pulsar. Mas a maldade da terra começou a soar. Dos raios de sol, do perfume a flutuar, decidi emergir, meu destino a mudar. De peixe a homem, ao lar a retornar. A aldeia, meu porto a me esperar. Com sorrisos, com lágrimas a rolar. As rugas, testemunhas, histórias a contar. Do pescador que ao oceano foi se entregar. A existência, poema que nunca cessa, entre as ondas e as estrelas a se entrelaçar. Cantarei sim, em versos, a vida a celebrar. No eterno balé da existência, a realidade a considerar. É por aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode mandar sugestão de assuntos que gostaria de ver aqui no Papo com Ela. Me conta.
que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa? Para isso, você pode fazer contato através das nossas redes sociais e também pelo e-mail que aparece aí na tua tela. Eu aguardo a sua sugestão. Tenha uma excelente semana. Sexta que vem eu tô de volta e espero poder contar de novo com a sua companhia. Um beijo e até lá!